Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia. Olá, Rogéria. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Pode me dar um joinha, vocês estão me ouvindo aí? Tá tão quietinho aqui que eu tô sem o foninho, mas eu posso colocar num minuto. Bom dia, Nelson, Lenilze, Rogéria, Grace, tudo bem? Bom dia, Maria. Macy, olá. Bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Então eu vou seguir sem o foninho, se precisar eu coloco. Bem-vindos! Nossa última live de 2020. Quer dizer, última live não, é a última live que eu vou fazer dos Domingos Meditativos de 2020. Na quarta-feira que vem tem live compartilhada com a Patrícia. Nós vamos falar sobre as perspectivas para o próximo ano. Então, já anota aí na agenda. Quarta que vem, na próxima quarta-feira, às 8 da noite, a gente vai conversar com a Pati. E foi tão bacana a primeira live com ela que a gente vai fazer de novo. Vai ser a live da virada. Bom dia. Bom dia, Lívia. Tudo bom? Ângela, olá. Farracem. Muito bom, queridos. Primeiro pedido, manda um aviãozinho aí para quem vocês acham que pode curtir essa nossa live, né? Bom dia, Paty, bom dia, Beth. Manda um aviãozinho aí, porque essa é a última live dos Domingos Meditativos. E hoje eu tenho um assunto muito legal para falar com vocês, que são os futuros possíveis, né? A gente vai chegando assim no final do ano, e a gente começa a fazer lá o usual balanço da nossa vida, o que aconteceu, o que pode melhorar, né? E a gente vai fazendo um balanço disso tudo, né? E vai começando a entrar nessa energia de mudança para o ano que vem, né? O que a gente espera de diferente. Muita gente quer que esse ano acabe logo. É como se, né, a gente tem uma ideia de que a hora que virar o relógio do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, algo muito extraordinário vai acontecer. E isso é um ritual, né? Um ritual que nós humanos, nós somos seres ritualísticos, a gente faz, e isso é bom. Bom dia, dona Lívia. E isso é bom, né, que a gente faça esses rituais, eles são importantes. Mas é um ritual, né? É importante a gente ter essa... as coisas não vão mudar porque o relógio vai mudar, porque o dia, a Terra vai dar mais uma volta em volta do Sol, né? As coisas vão mudar na medida em que nós nos predispusermos a efetivamente participar da mudança, né? Ela não é um ato passivo. Eu sei que o que eu estou falando aqui é um pouco óbvio, mas é que, bom, dizem, né? Uma vez eu ouvi a definição de um professor, de um instrutor ou de um guia qualquer, descrever o óbvio. E a gente vai falar sobre o óbvio hoje. Um óbvio porque ele é tão óbvio que nunca ninguém questiona, ou nunca ninguém vê a vida a partir dali. E é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos falar sobre isso. Então, a gente está nesse movimento de mudança, nessa energia de mudança, né? Que o final do ano e o início de um novo ano nos propõe, mas é fundamental que a gente perceba o quanto nós somos co-criadores, né? Que, para dizer algo muito, muito até clichê, né? Porque a gente está falando muito de cocriação, mas é verdade, nós participamos da emergência desse futuro possível. E é sobre isso que eu quero falar. É importante a gente aproveitar essa energia coletiva de mudança, né? E por quê? Porque mesmo que
a mudança de um dia para o outro, ou da Terra rodar mais uma vez sobre o seu eixo, né? Que é o que vai acontecer, acontece todas as noites, vai acontecer da noite do 31 para o dia 1º, tem uma energia coletiva que suporta, ou que convida, ou que instiga, que estimula a participação da grande mudança, né? Eu tive uma experiência muito interessante quando eu estive na Turquia a respeito disso. Numa viagem que eu fiz à Turquia, a gente foi para Éfesos, e lá é uma das cidades que tem um lugar belíssimo que chama Casa de Maria, né? É um lugar sagrado para o cristianismo, onde Maria, Jesus, quando, né, foi para ser tomado pelos, assim corre a história, né, pelos romanos, ele pediu a um dos apóstolos que levasse Maria, cuidasse dela e tirasse ela do risco, né, de ser também presa. Enfim, ele incomodou muita gente lá no governo romano. Então ele pede, e assim, potencialmente esse é o lugar no qual Maria terminou de viver a sua vida, né? Então a casa de Maria é um lugar sagrado. E é lindo, né? Tá ali de frente para o mar, num morro muito alto, você tem que subir muito para chegar lá. E eu fiquei pensando, nossa, tem tantas assunções, né? A gente supõe tanta coisa nesse lugar, né? De que aconteceu, não aconteceu. Essa é a casa onde estava, né? A casa que está lá agora é a casa onde 2000 anos atrás era Maria estava, e aí foram encontrados resquícios de uma fogueira que eles acham. Quer dizer, tem toda uma narrativa em volta do lugar, né? E que, se você entra com uma mente um pouquinho mais racional, você fala, bom, a gente pode ter uma narrativa virtualmente a partir de muitos lugares, né? Tem muitos gaps na história. Mas o que, para mim, e eu pude tocar isso muito claramente, o que tornou aquele lugar sagrado é o fato da quantidade de pessoas, né? Quantidade de mentes, de energias que peregrinam, né? Todos os dias para aquele lugar sagrado, né, considerado que foi a casa de Maria, que ninguém sabe dizer se foi de verdade, ninguém que eu saiba poderia provar isso, né? São todas suposições a respeito de que talvez alguém tivesse vivido, né, e toda essa ideia. Mas o fato do fervor emocional, a fé, né, de todas essas pessoas que vão para esse lugar e depositam lá aquela esperança ou contato com um campo sagrado, né? Aquilo torna o lugar sagrado. Quer dizer, se não foi a casa de Maria, agora definitivamente é, né? 2000 anos de peregrinação depois, onde todas as pessoas, né, que se dispõem a chegar até lá vão com essa intenção de tocar o sagrado, o divino em cada um de nós, sem dúvida nenhuma torna o lugar sagrado, a ponto de o fato ou não fato, né, histórico, de fato aquela ser história, a casa de Maria, é absolutamente irrelevante, né? E a gente realmente pode sentir uma energia de sacralidade, é essa a função dos templos, né? A gente tem, quer dizer, a intenção das pessoas na relação com aquele espaço, né? O templo, a casa de Maria, ou seja lá o que for, essa intenção sacraliza o espaço. Eu queria inaugurar a nossa conversa de hoje com essa história, porque de fato é o que acontece na virada do ano, né? Se é mais um dia para muitas pessoas, é só mais um dia, né? E de fato é verdade, é um nível de realidade isso, é só mais um dia em que a Terra gira, né? Em volta do seu próprio eixo. Qual é a diferença de 31 para 1º, né? E de 31 para dezembro para 1º de janeiro? Mas o que torna essa energia uma energia de transformação, né, coletiva, é que todos nós estamos olhando para esse grande rito de passagem que a gente chama Ano Novo, com esse olhar de esperança, com esse mais abertos, vamos dizer assim, para a vida, né, de amorosidade, de maior compaixão, né, que acontece muito no Natal. Quer dizer, isso tudo está lá já o tempo todo, né? Mas no movimento coletivo, onde todos nós estamos experienciando isso juntos, parece que a gente é elevado, né, por aquela energia de transformação, e aí a gente começa então
repensar, né, o nosso futuro, o que a gente quer para a nossa vida, o que deu certo, o que não deu certo, é muito entre aspas, porque quem me acompanha sabe que para mim tudo é certo como é, né? E tudo isso tá nos enlevando agora. Então, nessa nossa última live, exposto o contexto, na nossa última live aqui de 2020, que intrinsecamente não tem nada de diferente da primeira live de 2021, mas aproveitando essa energia de mudança, a gente vai falar sobre futuros possíveis. E isso é muito legal, né? Quem me conhece já está imaginando que a gente não vai falar dos futuros possíveis mais comuns, vamos dizer assim, né? A gente falou na nossa live passada aqui de 4... Bom, na verdade eu elaborei 3 maneiras de se relacionar com a vida, né? Quem não viu essa live, gente, vai ver, tá muito legal. Porque o futuro é possível a partir do paradigma de onde eu vejo esse futuro, tá? Então, lembra que eu falo sempre, acho que o maior foco do meu trabalho é uma mudança paradigmática, uma mudança na maneira com a qual nós nos relacionamos com a vida, nos relacionamos com o universo. E o que é um paradigma? Um paradigma é uma estrutura de consciência, né? Normalmente ela é inconsciente, a gente não sabe que está dentro de um paradigma, que determina pra gente o que é possível e o que não é, né? Então, mudar um paradigma é muito importante, ter consciência de um paradigma é muito importante, porque o paradigma vai determinar a lente pelas quais a gente enxerga a realidade, as lentes pelas quais a gente interpreta a realidade. O paradigma vai determinar aquilo que eu considero possível ou não na minha vida, né? E se a gente está nesse momento de mudança tão extraordinário, e numa mudança coletiva, todos nós aqui estamos coletivamente nos abraçando para planejar um futuro juntos, né? Para vislumbrar um futuro juntos, esse futuro vai ser absolutamente determinado a partir das lentes do que eu considero possível ou não, né? Então, na última live, eu falei de 3 maneiras, 3 lentes principais pelas quais a gente vê a realidade e imagina as possibilidades, né? Eu vou fazer aqui uma recapitulação bem rapidinha e vou insistir para vocês irem lá, porque isso é muito extraordinário. A gente não sabe que a gente está ali. A força de um paradigma é que ele é inconsciente, a gente não sabe que a gente está debaixo dele, né? Então, a primeira lente de realidade que a gente pode ver a vida, então, recapitulando a live do domingo passado, é a lente da vitimização. E aqui, gente, não é um julgamento de valor, tá? Todos nós passamos por isso, a gente está numa transição importante, né? Não é um julgamento de valor, não é falar, fulano só se faz de vítima. Por favor, eu nem vou entrar aí, porque eu não vou gastar tempo precioso nosso com esse tipo de elaboração, né? É que, de fato, quando é que a gente percebe que a gente é vítima? Quando é que a gente se vê que a gente é vítima? A gente vê quando a gente acha que as coisas, que a gente não pode mudar nada, né? A gente vê muito, a realidade é assim mesmo, né? Você não pode fazer nada com isso, né? Aceita que dói menos e coisas desse gênero. E todos nós nos vimos impossibilitados frente à realidade por alguma crença dessa natureza, em alguma área da vida, em graus diferentes, né? Então é importante a gente parar e ir falando, onde é que eu estou olhando para a vida e estou achando que tal coisa não é possível, né? E não é possível por quê? E começar a questionar esses limites que delimitam a nossa realidade. A segunda maneira de olhar para a realidade e definir o futuro possível é aquele do realizador individual, né? Então eu vou lá e eu olho para a vida e eu crio minha realidade. Isso tem muito a ver com a ideia da física quântica agora, porque de fato a gente realmente cocria a nossa realidade, a gente tem uma série de evidências nesse sentido. E aí você fala, não, eu vou tomar as rédeas da minha vida nas minhas mãos e vou criar a realidade que eu quero, né? E vou viver a vida que eu quero. Isso é glamouroso, é inspirador, enche a gente de energia, porque de repente você sai de um lugar de absoluta falta de controle
para um lugar de grande controle e poder criativo, né? E isso é maravilhoso, isso nos possibilita um tanto de coisas extraordinárias e realmente a vida ganha outras cores, né? Você imagina você tá lá num lugarzinho no qual você não pode fazer nada porque você está vitimado de uma situação e você sai de um lugar absolutamente empoderado no qual você é capaz de criar e imaginar o seu futuro. E a terceira maneira, o terceiro paradigma, né? Todos são paradigmas, mas o terceiro, alguns são mais espaçosos do que outros, né? Vocês já podem notar a diferença do primeiro, que é um lugarzinho apertadinho, que nem uma caixa de fósforo, você não pode se mexer, né? Para o segundo, que é um lugar expansivo e criativo e tem um transbordamento de possibilidades e de imaginação, e a gente vai atrás e cria, e é maravilhoso, e acontece, daí quando acontece é mágico, daí você... É um paradigma, uma caixa bem maior, vamos dizer assim, né? E o terceiro paradigma é o paradigma da inspiração, né? O segundo a gente chama da motivação, o terceiro é o da inspiração. O da inspiração também é um paradigma de absoluta falta de controle. Com uma pequena diferença. Quem está no controle não é o eu realizador, né? O eu individual, o indivíduo que realiza. Quem está no controle é a grande consciência a partir da qual tudo isso aqui emerge, né? Inclusive o indivíduo realizador que está lá criando a própria realidade, né? Isso tudo acontece dentro, vamos pensar assim, de um campo de possibilidades, né? Quando a gente está movido pelo paradigma da inspiração, mas a gente abre mão do controle, percebe? Não é... É diferente no primeiro caso, onde a gente nem sabia que tinha algum controle. Ele tem a ver com você saber que você tem controle, você tem capacidade criativa. Mas esse você, que é esse eu individual, né? Que é... Oi, Cris! Que é esse eu individual, que é esse eu que vai lá e realiza, e sonha, e imagina, né? Ele ainda está limitado aos condicionamentos dele, né? Você abre mão de controle não porque você está vitimado, mas porque você está né? Você é você está unido. Unido não é a palavra, porque unido já implica dois, um une com o outro. Você é com a consciência, você é com a consciência, nunca teve dois, sempre foi um só. Então o que a gente faz é a gente abrir mão, a gente se coloca numa situação na qual você abre mão do controle da sua vida em favor de algo que de fato é o que criou ou a partir do qual tudo isso que a gente chama de universo, de vida, de possibilidades conhecidas ou não, emerge, né? Então é um ato de fé, de muita confiança na vida, né? E é uma entrega. Significa o quê? Esse aqui é o epítome do seja feita a vossa vontade e não a minha. E o futuro possível nesse terceiro paradigma, né, que é o que eu estou falando, é um futuro virtualmente inimaginável. Lá está tudo que a gente chama de mágica, né? O que é mágica? Quem já foi em show de mágico aqui sabe. O que o mágico faz? Ele te surpreende. Você fala, não é possível que ele vai... Né? Ele faz uma coisa que você não está esperando e você fica lá com aquela cara de pirulito e fala, como é que ele fez isso? Né? Então, e o universo no terceiro paradigma, no paradigma da entrega absoluta, ele é um universo absolutamente mágico. E ele é vivo. Né? E por que é tão difícil para a gente... Bom dia, Márcia. Por que é tão difícil para a gente habitar esse paradigma, né? Isso que eu queria explorar um pouquinho com vocês hoje, então, porque eu fiz aqui uma recapitulação da live passada. E por que vocês acham que é tão difícil para a gente habitar esse paradigma da entrega, se tudo o que há denuncia essa entrega? Essa é a única coisa na vida impossível de não ser vista, porque é a única coisa que tem. E ainda assim, para a maçante maioria de nós, é a única coisa que a gente não vê, porque está lá o tempo todo. Eu postei no Saber, aí no nosso canal, no Face e aí no Insta, uma frase do Paul Valéry, né, que fala: Deus criou todas as coisas do nada,
mas o nada é transparente. O Paul Valéry é um poeta místico, né? E místicos são as pessoas que a hora que você ajusta o seu olhar para essa realidade, é a única coisa que é impossível de não ser vista, é a única coisa que há, que é a grande consciência. Paty está dizendo porque o ego tem que abrir mão do controle. Exato, Paty. Esse é um dos motivos pelos quais é tão difícil a gente habitar. Eu vou trazer um outro para vocês hoje, para a gente refletir. Por que é tão difícil para o ego abrir mão do controle? Bom, um que a gente já sabe, né? Quem me acompanha sabe, o ego é uma estrutura de sobrevivência. Então, ele tem que manter você vivo, esse é o papel dele. E para manter você vivo, ele tem que poder controlar minimamente o ambiente, né? No qual ele está. É mentira isso? Não, é verdade, né? Para a gente estar aqui, ficar tentando desvendar os segredos do universo e da existência, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo dentro de um espaço acolhedor, onde a gente se sente seguro, né? De barriguinha cheia, né? Todo mundo dormiu, todo mundo está com nível de segurança atendido, né? Se tivesse um tigre dente de sabre aqui do meu lado, provavelmente eu não estaria com essa tranquilidade conversando com vocês. Então, isso não é mentira, isso só não é toda a verdade. E por que a gente vê isso dessa maneira? Porque a história que contam pra gente da evolução é o quê? Né? Vê se alguém... Me corrijam se eu tô equivocada aqui. É o quê? A gente é a matéria que ficou esperta. Né? Então, estava lá o grande nada, aí alguma coisa aconteceu que ninguém sabe o que é, explodiu no Big Bang, e aí a matéria foi... Né, era matéria para todo lado, e essa matéria foi se organizando, e aos bilênios ela foi se organizando em rochas que se aglomeraram e viraram planetas. Num determinado planeta apareceu água, e aí a vida ficou possível, e essa matéria de alguma maneira, né, deu um salto, a gente não sabe qual é o salto. De alguma maneira essa matéria ganhou consciência. Né? Ela ganhou consciência, ganhou vida, o que a gente chama de vida de consciência, daí ela foi evoluindo, e nós somos aqui, né, os seres humanos somos a expressão mais alta, mais elevada dessa consciência no planeta Terra. Faz sentido isso? Já viram esse filme? Já ouviram essa história? É isso que acontece, né? Então veja, gente, tem um monte de furo nessa teoria, apesar de ser a teoria mais corroborada pela ciência, né, que a gente mais... Tem um monte de furo dessa teoria. Uma muito óbvia é: alguém me explique como é que de algo absolutamente inconsciente a consciência surge, né? Então, uma das maneiras da gente... Agora, esse é o paradigma materialista, é um paradigma, é uma leitura, uma narrativa de ciência que está em vigor aí há mais ou menos 300 anos, né? E tem lá o seu mérito, né? Tudo que há por um motivo, quer dizer, tem um motivo no grande jogo da vida, no grande lila, no grande teatro da existência. Mas isso é só uma narrativa, né? Então, a maioria de nós aprendeu que nós éramos matéria que ficou esperta. E a gente tem a gente acredita nisso mesmo, né? Então a gente acha que a consciência, do que a gente chama de consciência, do eu sou, né? O cogito do Descartes, quando ele fala eu penso, logo existo, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que até para questionar a própria existência tem que ter um eu ali, né? Quer dizer, eu existo? Essa própria pergunta é, meu Deus, mas quem que está questionando isso? Percebe? Então, para que eu possa questionar isso, tem que ter um eu, tem que ter um senso, tem que ter algo ali que questione a própria existência. Logo, ele saltou lá com a máxima, de maneira muito simplificada, que é, penso, logo existo, certo? Então, esse eu sou, né, hoje o homem, nessa visão antropocêntrica dele, né, ele acha que ele é a expressão maior, o homem, humanidade, né? Nós, seres humanos, achamos que nós somos a expressão de consciência. Tudo que não é humano nesse mundo não tem consciência, ou tem uma consciência muito limitada.
Quem leu o excerto do Ken Wilber, no No Boundaries, lá no site do Saber Evolutivo, que eu convidei há umas 2 semanas para ler, onde ele fala de como é que surgiu a ideia de dualidade, né? Como é que a gente usou um conceito mental para dividir, categorizar o mundo e categorizar a realidade, vai se relacionar com o que eu estou falando, né? E aí a gente começou a acreditar que essa categorização, que esses conceitos são realidade. Eles não são realidade. Eles são conceitos sobre a realidade. Eles são lentes de realidade, eles são paradigmas, lentes através dos quais a gente interpreta a realidade. Mas isso não é realidade em absoluto. Eu vou repetir. Não é realidade em absoluto. Realidade é outra coisa, né? É como se você fosse ouvir... sei lá, a 9ª Sinfonia de Bach e tentasse traduzir ela em palavras, em conceitos, né? A experiência da sinfonia, você ouvir a música é absolutamente indescritível em palavras. Você não pode reduzir aquela experiência em palavras. Isso é uma violência com a música, né? Ou um sabor de uma coisa maravilhosa. Vai tentar traduzir aquilo em palavras, você limita a experiência. Então, cada vez que a gente traduz as coisas num conceito, pessoas, inclusive, a gente limita a realidade daquela experiência, né? Só que a gente faz isso coletivamente e a gente faz isso de maneira tão inconsciente que a gente confunde ideia de realidade, visão de realidade com realidade, tá? Então vamos pegar uma outra narrativa de universo agora, que é uma que faz muito mais sentido, tem muito menos furo. Aliás, ninguém encontrou nenhum. Quem seriamente se dedicou a essa narrativa de como é que as coisas surgiram, não encontrou um furo ainda nisso aqui, né? Uma narrativa de universo, o universo sempre foi consciente. Não é que era inconsciente, era só matéria, e aí do nada, que ninguém consegue explicar bem como, esse elo perdido na corrente, algo inconsciente virou consciente. O universo sempre foi consciente, ele brotou da única coisa que há, da única coisa que é verdade, né? E aí tem uma distinção entre verdade e realidade que eu não vou contar agora, vou deixar aí vocês na antecipação. Verdade e realidade não são a mesma coisa, né? Para os conceitos que eu estou abordando aqui. Então, o universo sempre foi consciente. Consciência é a única verdade que existe, é a única coisa que há. Não tem nada que seja fora da consciência, né? Não existe. Então, ele sempre foi consciente. E tudo que há tem um nível de consciência. Inclusive nós, né? Mas o que acontece com essa consciência é que num dado momento dessa consciência, um pedacinho dessa consciência se descola do todo de consciência, né? Ela se descola e ela entra num looping de se olhar e achar que ela existe em si mesma. Ela esquece que ela é um pedacinho, que ela é um pedacinho de algo muito maior que ela. E ela fica envolvida, completamente autoiludida numa ideia de eu, numa ideia de indivíduo, né? Indivíduo, ser não dividido. Ela começa a acreditar que ela, como consciência, a consciência emana de mim, porque é assim que parece, não é? Se você parar e pensar, quando a gente fala eu sou consciente, parece que está vindo de dentro de mim, a consciência. Então, essa percepção, né, de que eu, Simone, aqui, né, nessa criatura charmosa diante de vocês aqui, essa pessoa dentro desse corpo, com essa minha história, com as minhas ideias, eu tenho uma consciência individual que emana de dentro de mim. E é assim que cada um de nós percebe a si mesmo, né? Por quê? Porque foi a narrativa que nos foi dita, que esse é o poder do paradigma. O paradigma, primeiro, ele limita como é que você vai ver as coisas. Daí, você vê as coisas a partir da limitação que ele deu. E daí ele diz para você, tá vendo por que é verdade o que eu tô falando? Olha como é que você experimenta. Então, a dificuldade de um paradigma é que ele se auto-reforça, né? Ele se auto-reforça. Então, primeiro eu digo que eu aprendo lá na escola, né, nas teorias de evolução, de que o universo era inconsciente, daí a matéria ficou esperta de repente, e eu aqui no planeta Terra sou o expoente máximo da expressão da matéria inteligente, né? É isso que eu sou.
Daí eu começo a imaginar que o mundo, meu Deus, se eu sou expoente máximo da inteligência, né, e da consciência nesse mundo, basta a gente olhar o que é que esse expoente máximo está fazendo com o resto das consciências do planeta, né? Pode estar funcionando para a gente, mas não está funcionando virtualmente para nenhuma outra espécie do planeta. Aqui a gente vê que o nosso epítome de consciência não está funcionando muito mais, né? Então, se a gente muda essa narrativa, imagina que o universo sempre foi, e ele é todo consciente. Consciência é a única coisa que há, a partir da qual tudo emerge, né? O Jed McKenna, um autor que eu amo, ele fala, C-Rex, né? É a consciência rei, Rex, né? Rei. E não o universo rei. O universo é fruto da consciência. Não é que a consciência está dentro do universo, mas é o contrário, é o universo que está dentro da consciência. E os grandes sábios já falam isso, né? Ramana Maharshi fala claramente. É o mundo que está em você, não é você que está no mundo. Né? Então, consciência é. E a partir dela tudo emerge. E tudo tem consciência, tudo está impregnado de consciência. Num dado momento, do campo de consciência, um pedacinho de consciência se descola, vamos dizer assim, e começa a ter a ideia de que é autoconsciente, né? Ou seja, está descolado, né? Ele não precisa da consciência, ele já é consciente. É isso que a gente chama de eu, de pequeno eu nas grandes tradições. Descola, e aí começa a criar uma ideia, né? Acreditar na ideia. É difícil na prática, Danilo? Tá meditando pouco, hein? A gente começa a criar uma ideia de que a consciência emana de nós. Mas olha uma coisa, gente. Se você imagine, a gente está imaginando que está olhando para o mundo, né? Por esses dois buracos que a gente chama de olho. Então, quer dizer, a minha consciência está dentro de mim. E aí eu percebo o mundo através dela. Agora imagine vocês, se alguém dissesse para você, desde que você era pequenininho, você era criança pequena lá em Barbacena, falasse, querido, não. Esses dois buracos é uma consciência que está aqui atrás de você, né? Que é toda, ela é, né? Então não tem nem, o princípio da não localidade, não tem localização para a consciência. Por quê? Porque ela é o todo. E aí aqui atrás, ela emana uma luz, e você é esse ser fechado, que tem dois buracos através do qual essa consciência percebe o mundo através de você, né? Esse é o ego, Cris. Esse é o ego. O ego é essa consciência descolada do grande campo unificado de consciência, né? Ele não é descolado, ele se percebe descolado, porque o ego também, gente, ele não existe aqui no mundo físico. Ele também é uma ideia, tá? Mas ele é uma ideia que se auto-reforça, né? Cada vez que eu vou contar uma história e falo o que aconteceu comigo, e aí eu vi, daí eu pensei, daí eu chorei, daí eu acreditei, daí eu mudei, daí toda a nossa narrativa reforça a nossa individualidade, né? E de novo, no nível psicológico, não tem nada de errado com isso, tá, gente? Mas vamos lembrar o que nós estamos fazendo aqui? A proposta dessa live é futuros possíveis. Futuros possíveis em que paradigma? Então, veja, imagine que você aprende desde pequenininho que tem uma consciência suprema em todas as coisas que emana de trás de você, não em você, e que te inclui, porque você é uma emanação dela, já que ela é todas as coisas, você não está fora disso. E através dessa circunscrição, né, que a gente chama de corpo, vê o mundo através dos seus olhos, como se fossem dois, sabe, uma folha de papel com dois buracos, e visse o mundo através. E só pudesse perceber o mundo através dali, enquanto ela estiver limitada nesse buraco aqui, né? Tudo bem até aí, gente? Estou esticando vocês, né? Estou esticando as possibilidades aqui, tá? Mas é isso, porque a gente está pensando em futuros possíveis, não tá? Então vamos pensar em futuro possível dentro desse paradigma. Do paradigma do C-Rex, do paradigma da consciência rei. Consciência único que há, não é? E você é uma emergência, né? Emergência aqui não é urgência de ambulância, tá, gente? Eu falo isso. É o que emerge no grande campo de consciência. Isso que você chama de você, que eu chamo de eu aqui, esse eu falando, esse outro eu ouvindo aí atrás, dessa telinha de telefone, nada mais são do que
emergências no campo único de consciência. Então nós somos feitos da mesma coisa, eu e você, e tudo que há. A matéria básica, primal de todas as coisas é consciência. O universo físico apartado de nós não existe, ele só existe dentro da consciência, né? Então, isso. Eu vou parar aqui. Então imagina que você agora começa a olhar o mundo a partir desse paradigma. Do paradigma a partir do qual você é uma emergência da própria consciência, não é? Você não é uma coisa descolada. Isso foi uma ilusão. Você se iludiu, você achou que você estava descolado e achou que você existia, né? Consciência é tudo, Paty. Consciência é a única coisa que é o eu sou. Consciência é aquilo que a sarça responde para Moisés quando ele pergunta quem é. Ele fala, eu sou. Consciência é a coisa que está aí, não aumenta e não diminui, independentemente do que aconteça na sua vida. Vamos tocar a consciência. Então, é uma pergunta importante, Paty. Obrigada. Vamos tocar a nossa consciência? Você lembra quando você era bem pequenininho? E você pensa aí, puxa uma história na sua cabeça de quando você era bem pequenininho, aconteceu uma coisa com você, qualquer. Triste, feliz, não importa. Qualquer uma. Aí, imagine então depois, puxa uma mesma história da sua adolescência. Aconteceu uma coisa muito interessante com você na sua adolescência. Qualquer coisa. Uma coisa que puxa aí uma história da sua adolescência. Agora puxa uma história da sua vida adulta. Qualquer uma. Puxa agora uma experiência. Puxa, o que você comeu ontem? O que você pensou hoje de manhã quando você acordou? Primeira coisa que veio. Tudo bem? Muito bom. Você não estava lá o tempo todo? Veja, a sua experiência mudou, né? Uma coisa é ver o mundo através dos olhos de uma criança, mas você estava lá, você lembra que você estava lá? Você não estava lá quando você era criança? Você não estava lá quando você era adolescente? Você não estava lá quando você é adulto? Você não estava lá hoje de manhã? Você não está aqui agora? Quem é que... Quer dizer, quando o seu corpo não é o mesmo, a sua história não é a mesma, a casa na qual você vive provavelmente não é a mesma, né? As suas relações não são as mesmas. O que é que fica? Como é que você sabe que você é você? E veja que essa coisa que fica, não importa se a sua experiência foi de trauma, se a sua experiência foi um gozo cósmico, e qualquer coisa no intervalo, ela não aumentou, ela não diminuiu. Ela estava lá, tá bem aí, gente. Por isso que eu falo que é a única coisa que é impossível de não ver e a gente não consegue ver. Né? Porque o paradigma não permite que a gente veja. Vocês percebem? Não está lá o tempo todo, não tem algo em você, esse eu sou, que está testemunhando tudo o que acontece na sua vida? Tem ou não tem? Vocês conseguiram ver isso? Me dá um joinha? Tá todo mundo inconsciente? Ninguém conseguiu ver? Obrigada. Tá? Vocês conseguem notar que tem algo lá que você sabe que é você? Que está testemunhando tudo isso. Quando você vai contar uma história para alguém, tinha uma testemunha lá, enquanto a história estava acontecendo. E ela continua enquanto você está contando a história para alguém. Você chega e fala, gente, você vai acreditar hoje de manhã? Essa testemunha não vai para lugar nenhum. Ela está lá o tempo todo. E viu? Não espalhe. Mas ela já estava lá antes do seu corpo entrar nesse mundo, disso que você chama de você, e ela continua depois que ele vai embora. Eu sou antes dos seus pais terem nascido. Eu sou. Ela é tão imediata, ela é mais perto, né, como dizem os sábios, os místicos, do que a sua respiração. Ela está lá o tempo todo. Isso é consciência. Percebe? Mas ela não é minha consciência, a sua consciência, ela é uma consciência. Porque não tem nada fora dela. Tudo que eu acho que eu sou e que você acha que você é, e todas essas histórias e momentos que você lembrou da sua vida, acontecem dentro do mesmo campo. E o que aconteceu há 2.000 anos atrás, ou 4 bilhões de anos atrás, dentro do mesmo campo. Ela é fora do tempo e ela é fora do espaço. Por quê? Porque o tempo e o espaço é que estão dentro dela. Ela é antes. Ela é. Ela é o quê? O inominável do budismo. Não é que budismo é uma religião sem Deus. É inominável, porque qualquer tentativa que a gente faça de tentar
nominar a consciência, né? Ou para muitos Deus, ou a deusa, qualquer tentativa que a gente faça de tentar dar um nome para isso, a linguagem ela é finita. Ela não pode conter o infinito. A ciência é finita, ela não pode conter o infinito. A física, que a gente fala, a grande bandeira da ciência, blá, 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 Ginger, ela explica o universo que está dentro da consciência. O que eu estou falando aqui, gente, é antes. É esse retorno para casa. Quando a gente descolou, agora vamos pensar um futuro possível nesse paradigma. A gente descolou do campo de consciência e se entendeu, acreditou, se viu, se acha, se acredita que a gente é um eu apartado de tudo isso, né? Que quando eu estou aqui testemunhando as coisas da minha meditação, eu estou testemunhando, me testemunhando meditar, testemunhando um eu meditando. O caminho espiritual e o futuro possível, né, dos futuros possíveis, e são muitos futuros possíveis, são infinitos futuros possíveis. Mas o meu convite para vocês, o futuro que eu quero instigar vocês a questionarem, a entreterem como possibilidade na vida, não é o futuro do realizador individual, né? Do cara que vai lá e cria essa da minha própria vida. Nada de errado com isso. Eu fiz, ainda faço de alguma maneira, sei lá, eu talvez mais inconsciente. Nada de errado com isso. É que já tem um bocado de gente tratando essa questão. O que eu estou falando com vocês existe um futuro possível que é um futuro transformacional. Não é um futuro de mudança, não é que muda a minha vida, ela melhora. E eu melhoro, não. Não, é uma transformação da maneira com a qual a gente habita a vida humana. Eu tinha uma vida, agora eu tenho outra. É outra vida. Por isso que não é uma mudança, porque a mudança implica ainda em alguns elementos de coerência ou de constância com a vida que você tinha antes, né? O que eu estou falando aqui é outra vida. É uma vida absolutamente infundida, formada a partir de dentro através o paradigma da absoluta consciência. De que você é a consciência. Porque isso é que é uma vida espiritual. Uma vida espiritual é uma vida que é informada através do espírito. Espírito e consciência aqui eu estou usando como sinônimos, tá bom? Então, é um voltar para casa. Por que aconteceu esse descolamento? Tem muitas maneiras da gente poder interpretar isso. Né? Por quê? Porque ninguém sabe de verdade. Né? Não acho que ninguém possa afirmar com toda certeza absoluta que detenha a verdade absoluta de por que isso aconteceu. Acho que é David Abbott, um dos escritores, ele comenta que no processo evolutivo isso foi importante, porque a hora que a gente descolou e começou a se entender um eu separado, uma série de novas habilidades e novas ferramentas de consciência se tornaram então possíveis, gente, porque a mente que faz isso, né, que conceitualmente separa a gente da realidade e cria uma realidade virtual completamente quase que descolada, né, conceitual da realidade, ela é extraordinária. Isso é um milagre em si mesmo. Se olhar para isso, já é de ficar embasbacado daqui para o resto da minha existência, né? Como é que isso acontece, né? E por que isso acontece? Então, tudo é mágico e emerge de um milagre, mas não estou falando do mágico... não é esse mágico inocente, é um mágico que está olhando para a realidade e determinado a enxergar o que é, né? A partir de outro paradigma. Então é isso. Qual é o objetivo da vida espiritual? Por que é que a gente medita? Tá? A gente medita por mil motivos, né? Que todo mundo aqui já sabe, meditação é um assunto que já está bem em voga, isso é ótimo. Mas a gente medita para voltar para casa. Quer dizer, esse pelo menos é o motivo que eu medito e que eu proponho para que as pessoas meditem, né? Você vai ganhar todo o resto, né? Nada é excludente da realidade, você vai ficar menos tenso, vai dormir melhor, tudo aquilo que você já conhece, não vou ficar aqui elencando. Mas a gente medita para isso aqui voltar para casa. Mas agora volta para casa adicionado de todas as experiências, as ferramentas, a maneira de pensar que foram desenvolvidas quando a gente se descolou, né? Então não é errado. O ego, ele é um momento evolutivo e a volta para casa é um novo momento evolutivo. A gente precisa voltar para casa.
adicionado, o filho pródigo, adicionado de tudo que a gente experimentou, enquanto a gente se via uma individualidade, né? E está a serviço da criação. Na minha vida, o que é viver uma vida de inspiração? Seja feita a vossa vontade, não a minha. Pode ser que eu queira uma coisa diferente da minha vida, mas eu estou voltando para casa a serviço da coletividade, que não é só a humanidade, é a humanidade, é todo o planeta Terra, todos os seres sencientes do planeta Terra, todos os seres do cosmos, todas as outras egrégoras e planetas que têm vida, que eu não consigo nem imaginar quais são, é a serviço do todo. Como qualquer célula nossa, nós temos aí perto de 100 trilhões de células no corpo humano, né? Quase 40 trilhões de células eucariontes, que são próprias do nosso corpo, mas aí perto de uns 50 e não sei quantos trilhões de procariontes, são bactérias que vivem dentro de nós, né? Que formam o nosso bioma, que nos compõe, e todas elas estão operando em função da saúde do sistema. Nós também somos células na grande galáxia, né? No grande cosmos, um cosmos com K, aqui, né? O cosmos grego, que inclui a fisiosfera, né? As pedras, inclui a biosfera, todo tipo de vida, inclui a noosfera, todo tipo de mente e capacidades de pensar, né? E toda a teosfera, que é o divino, esse cosmos grego, o cosmos com K. Nós voltamos para casa, adicionados às nossas ferramentas, para estar à disposição do processo evolutivo como um todo. É muito além de mim, né? É o amor, que aí no caso não é um sentimento, um amor de onde eu estou falando, é uma força, é a força que move e sustenta o mundo. Então, quando a gente volta para casa, a única coisa que resta, né, para nossa percepção de eu nesse mundo, é o amor. Agora, eu quero convidar vocês a imaginar futuros possíveis dentro desse paradigma. Não te exclui, tá, gente? Não é que vocês vão ter que abrir mão de quem vocês são. Eu olho para trás e falo, caramba, eu tô aqui nesse lugar, né, procurando servir, mas tudo que eu queria como pessoa, assim, né, como indivíduo, aconteceu na minha vida. Me incluiu, a vida me incluiu. Né? E tudo aquilo que eu achava que ia me dar determinadas experiências e que eu não tive, eu descobri que aquela experiência não estava lá, estava aqui, estava em outro lugar. Né? Tudo que a vida está lá, a gente fala, vou para cá, e a vida, não, você vai para cá. Não, tô indo para cá. Não, vem para cá. Ah, mas eu vou para cá por quê? Porque a gente acredita que lá no final da linha que a gente traça vai ter uma experiência tal que vai justificar meu propósito de existência, me deixar feliz, né? Eu vou ficar bem. A vida, o campo, a consciência, o campo a partir do qual tudo emerge, sabe muito melhor do que o seu indivíduo, né? O que é que vai te deixar bem e vai te deixar feliz e livre. Então, essa é a vida a partir da inspiração. Você entrega o controle, né, da sua vida para o que criou tudo isso. Porque, não olha agora, né, mas deixa eu ver. Quem será que sabe mais, né? Não, eu aqui nos meus 48 anos, acabei de chegar na existência, dá licença, consciência, você criou tudo isso aqui, mas dá licença que agora quem vai estar no comando sou eu da minha vida. Porque eu tô aqui toda cheia de mim, né, com as minhas ideias. Enfim, é isso, gente. Então, eu queria convidar vocês a pensar no futuro possível. A meditação não dual, por excelência, é a ferramenta que permite com que a gente volte para casa. Que a gente possa enxergar isso, para o que nós estamos cegos. Para que a gente possa ver que a gente é parte de uma consciência muito maior. E não é uma parte individualizada, separada. A separação é uma ilusão, ela é uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. E a meditação permite que você volte para casa. Então, o que eu quero convidar vocês agora, nesse final de ano e no início do próximo, é contemplar um futuro possível a partir de casa, da sua casa, da casa da qual você jamais saiu, porque é impossível sair da única coisa que é. Tá bom?
Bora meditar? Bora então vislumbrar futuros possíveis. Vou aqui fazer pouquinho de novo, né? Talvez isso está deixando de virar domingos meditativos para virar mega aulão de domingo. Eu não sei, viu, Tati? Talvez a gente tenha que mudar isso. Mega aulão de domingo, eu não sei o que nós vamos fazer com isso. Oi, Jô, tudo bem, não é? Mega aulão do domingão. Por quê? Mas pronto, é o que tem, né? Era o que queria ser dito, então tá aí, tá dito. Gente, posição confortável. Vamos sentar aqui. Vamos tomando contato com a respiração. Atentar a respiração permite uma introversão dos sentidos. É um contra-hábito. No nosso hábito, os sentidos estão sempre para fora, né? Abre um sorriso. Informa o teu corpo que está tudo bem. Tá tudo bem. Dos hábitos, dos paradigmas mais difíceis de quebrar é a ideia de que nós somos um eu separado. Nós somos um eu separado, separados do grande campo de consciência, da grande realidade. Isso é um conceito mental, mas ele é tão reforçado em nós que a gente nunca questionou ele. Então observe se você está tendo a sensação ou a impressão de que você é um indivíduo meditando agora. De muitas maneiras você pode estar sendo informado pela sua mente de que você é um ser humano, uma pessoa sentada, meditando. E tudo bem. Foi nesse paradigma que nós nascemos. Respire e relaxe. Agora imagine que a sua consciência não está vindo de dentro de você. Porque se você olhar bem, aonde é que ela começa e termina? Quando você é consciente do que é externo, do mundo lá fora, para onde vai sua consciência? Quando você externaliza ela. Qual é o limite dessa expressão? Percebe que se você imaginar que a sua consciência vem de fora do seu corpo, para mim fica mais fácil imaginar que ela emana de algum ponto amorfo, indistinguível, de trás da minha cabeça, mas fora. Ela não começa e não termina comigo, nem com você. A sua própria existência, a existência no seu corpo e do seu corpo, também acontecem dentro
desse campo de consciência, desse grande eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o ponto. O tudo ou o nada ou qualquer outro conceito não se aplica à única coisa que é. Imagine que você também é uma projeção dessa consciência. Que toda a sua vida, todos os seus esforços para uma vida, para realizar seus sonhos, para ser feliz, para amar, são projeções de uma única consciência. Que tudo abarca, porque tudo emerge dela. Todos os tempos e todos os espaços estão dentro dela. Então imagine que você não é uma pessoa meditando. Você é a projeção de uma ideia de uma pessoa que está meditando. Imagine que não tem cachorros latindo. São projeções de ideias de cachorros latindo, que emergem no grande campo, infinito campo de consciência. No infinito campo de consciência que é você. É a única coisa que há, é a única coisa que sempre houve, é a única coisa que sempre haverá. Toda a história da humanidade, todo o drama, todo o teatro desse pequenino ponto azul no universo, planetinha que nós chamamos Terra. E toda a história de todos os universos, de todos os planetas e todos os seres, emergem do mesmo campo único, atemporal, eterno de consciência. Isso é o que você é, isso é o que eu sou. Eu sou. Descanse nessa liberdade, nessa infinitude. E vislumbre futuros a partir daí. Muito bem. Curtinha a meditação, né? Ficava aqui mais um tanto. Vamos voltando. Amores, a meditação não dual permite essa religação, essa reconexão. Meditem. É o espaço onde a gente experiencia isso por excelência. Um brinde aos nossos futuros possíveis, que são inimagináveis no grande desenho das coisas. Quero desejar a vocês uma passagem de ano maravilhosa, uma conclusão desse ano maravilhosa, porque foi um ano de muitos presentes, né? Agradecer
eternamente a presença de vocês aqui nessa jornada linda que chama vida, esse tempo que a gente tem junto. E nós temos, quarta-feira que vem, às 8 da noite, a mega live da virada, né, Paty? Vai ser a live da virada e a gente vai falar de perspectivas aí para o próximo ano, tá bom? Eu encontro vocês então na quarta. Muito obrigada. Beijo abraçado no coração de vocês. Fiquem bem e sejamos um. Opa, nós somos. Tchau, gente. Até quarta.